A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho, e hoje nós estamos aqui no nosso estudo 3, né? Elias e os profetas de Baal. Ele está ali para um desafio, e ontem nós terminamos com uma indagação. Desculpa, solucei aqui. Com uma indagação. Você, quando é desafiado, você teme o Deus adversário? E como é que se escreve o Deus adversário? É com D maiúsculo ou D minúsculo, né? Então, cuidado com isso. Bom, vamos lá. 1 Reis, abre a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, verso 22 a 46. E nós estamos no verso 26. E vamos fazer a leitura do 25 para entrar no 26. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, D minúsculo, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro. Então aqueles homens foram lá e pegaram o bezerro. E o bezerro que lhe trouxeram. E o prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. E dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem que respondesse e saltasse sobre o altar que se tinha feito. Então, eles estavam desde de manhã clamando, pedindo para que Baal respondesse. E Baal nada respondia. Praticamente ficaram a metade do dia todo, meus irmãos, falando, pedindo e nada acontecendo. É lógico que Elias teve toda a paciência, porque até brincar com isso ele acabou brincando. No verso 27 ele diz o seguinte: E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles, que não é uma coisa que devemos fazer, tá bom? Elias zombava deles e dizia: Clamai em alta voz, porque ele é um dos deuses. Pode ser que esteja faltando, ou falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que entende alguma viagem, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. Olha só, Elias ainda zombava um pouco dele, né? Vamos repetir esse versículo? E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em alta vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas, meus irmãos, e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Então eles começaram a se cortarem, né? Fazendo de todas as formas para que pudessem alcançar aquela cura. Aquela resposta. Eles necessitavam de uma resposta. Para isso, não aconteceu. Não conseguiram. E Elias zombava. E não conseguia, meus irmãos. Então, vamos para o próximo versículo. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Vocês vão ver a diferença que eles prepararam o sacrifício, mas não o altar. Não quero ser repetitivo como muitos pregadores falam, mas essa mensagem aponta muito para isso. Para preparar o altar. Você sabia que o seu coração é um altar? Você sabia que você deve ter esse altar com Deus limpo, purificado, preparado para sacrificá-lo? Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. Então agora ele chamou toda a plateia que estava lá assistindo. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então, no altar de Deus estava quebrado. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Foi reparar o altar. Primeiro ato de um bom sacrifício a Deus: reparar o altar. Ele deixou o altar de acordo
acordo como Deus quer, né? O que ele fez? Ele reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E muita gente pode estar com esse altar hoje quebrado e não consegue oferecer um sacrifício a Deus. Não consegue ser fiel. Então, cada vez que ele tem um altar, cada vez que ele chega no altar, ele oferece um sacrifício a Deus de qualquer maneira. Então, não é assim que Deus quer que aconteça. Deus quer que o altar ele seja limpo. Deus quer que o altar seja purificado. Deus quer que o altar seja de uma forma que ele possa receber o seu sacrifício. Aí, vamos lá para o próximo passo. E Elias tomou 12 pedras, número simbólico, 12, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar. Você está entendendo? Ele juntou as pedras, as 12 pedras, né? Umas em cima da outra, fez um altar ali. E aí o que aconteceu? Ele fez um rego, como se fosse uma valetinha em volta do altar, né? Vamos lá? E com aquelas pedras edificou o altar, verso 32 ainda, do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas. Segunda a largura de 2 medidas. Isso, meus irmãos, tudo foi para agradar o Senhor, para poder fazer esse sacrifício ser recebido. Não seria de qualquer maneira que ia prestar um louvor a Deus, uma mensagem pregada. Não seria de qualquer maneira. Tá entendendo? Tudo isso era mais para poder agradar o Senhor com o seu sacrifício. Agora, dando uma olhadinha para os profetas de Baal, eles estavam todos curiosos. Nossa, o que ele fez aquele rego ali? Para que aquele rego? Repara que você vai ver aqui que desafio ele fez. Então, com a largura das 2 medidas de semente, né? Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Agora está tudo preparado. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha, e diz-lhe: fazei o segunda vez. E fizeram a segunda vez. E disse ainda: fazei a terceira vez. E fizeram a terceira vez. Então, peraí. Vamos analisar aqui como é que está aqui o sacrifício de Elias. Elias colocou a madeira em cima das pedras que ele edificou o altar. Aí ele colocou o animal ali, né, o bezerro, ele colocou ali em cima. E agora ele mandou derramar água em cima dele, em cima do bezerro, em cima da madeira. Mas como é que vai pegar fogo nisso? Gente, agora está ficando complicado. Como é que vai pegar fogo numa lenha molhada? Como é que vai pegar fogo em uma carne molhada? Como é que vai pegar... Agora está complicando. Mas Elias queria complicar mesmo. Ele queria mostrar para eles que Deus é o Deus do impossível. Só para você ter uma ideia que quem controla tudo é Ele. O vento, o mar, o fogo, a água, é Ele que controla. Você tem que parar de temer as complicações que a vida traz. Porque problemas são para serem resolvidos. E agora, com todo esse holocausto, com todo esse preparo, os profetas de Baal devem ter rido dele e pensado: ganhamos. Porque se o Deus dele tentar responder, não vai dar certo. Mas por que não vai dar certo? Porque ele molhou a lenha. O profeta vacilou, ele molhou a sua lenha. Agora complicou mesmo. Mas era assim que ele queria. E eu só vou terminar isso
Amanhã eu continuo. Anote aí a lição de casa. Provérbios 16, 13. Provérbios 16, 13, tá bom? Está fazendo aniversário hoje a irmã Maria, daqui de São Paulo, tá? Feliz aniversário, varoa. Que Deus te abençoe grandemente a sua vida. Tenho mais alguns recadinhos aqui? Tenho sim, ó. Meus irmãos, se você quer que eu mande um abraço para alguém, pega uma listinha no seu grupo. Você tem um grupo que recebe o cafezinho? Então, pega os aniversariantes lá, pega o nome da pessoa, a data de aniversário e de onde que ela é. Por exemplo, Maria, dia 15 de junho, Maria da Bahia. Tudo isso. Por quê? Porque aí eu vou mandar um abraço para ela e vou mandar um abraço para você também, tá bom? Mas tudo isso tem que ser mandado para mim uma semana antes, ok? Deixa eu ver aqui se eu tenho mais algum recadinho. Tem assim, ó. Eu tenho uma página no Facebook chamada Cafezinho com Jesus, o sabor do saber, tá bom? E eu quero aqui aproveitar e mandar um abraço para todos do meu grupo no Telegram e meus grupos de intercessões. Que Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Por hoje é só e amanhã tem mais.